Agora, no piso, também eu vou deixar a dica para vocês. Se tiver algum probleminha de vazamento de óleo, seu carro passar, né, as rodas passarem numa sujeira ou num óleo mesmo, vai levar para dentro da sua garagem. E aí, vai acontecer que com o tempo, o seu porcelanato vai manchar. Então, o ideal para a garagem... Olá, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os acabamentos, de maneira geral, né, de todos os ambientes da casa, inclusive os ambientes externos, muros, quarto, sala, cozinha, banheiro. E a gente vai tentar responder aqui as perguntas que vocês tiverem dúvida aí e trouxerem para mim, ok? Eu sou Mara Brugiolo, arquiteta, para quem não me conhece. E nós vamos começar a falar, então, exatamente daquelas fases que nós temos, né, na execução da obra, que a primeira fase a gente chama de fase bruta, que é quando você faz a fundação, sobe as paredes, e aí coloca a laje, e aí, num segundo momento, você vai começar a fazer os acabamentos que a gente fala, os acabamentos internos e acabamentos externos. Então, hoje eu vou tentar aqui dar uma simplificada, falar um pouquinho assim, só para dar um norte, né, para vocês, sobre esses revestimentos. Qual é o revestimento ideal para qual ambiente? E aí nós vamos fazer um passeio pela casa, ok? Bom, eu vou começar aqui mostrando a imagem para vocês do que nós conversamos aqui sobre a parte bruta, né? Exatamente quando a gente está nesse momento aqui, ó, igual a imagem que vocês estão vendo, tá vendo? Aqui iniciou-se um pouco do acabamento. Aqui internamente, né, que é quando a gente ainda tá, a gente fala fase bruta da obra. E aí, quando a gente começa a trabalhar, né, a finalização, aqui começa a colocar o piso, né? Essa fase que a gente fala de etapa de finalização, né? É uma das fases emocionantes, reveladora das construções. Isso porque nesse momento, quando você começa a colocar os acabamentos, você começa a imprimir a sua personalidade na casa. Então, é muito bacana quando você vai fazer uma reforma ou quando você vai construir, que você sai para escolher os acabamentos, ali você está começando a imprimir a sua personalidade nesse ambiente. Então, quando está ainda assim nessa fase bruta, você ainda não consegue ter discernimento, né, do que vai ser. Mas quando você consegue sentir, né, começa a colocar ali o acabamento, o piso, uma parede, aí você começa a se encantar pelas suas escolhas, pela sua obra, vai dando forma, vamos dizer assim. Por isso personaliza, né, a casa. Aí, ó, quando tá assim, né, a gente ainda fica um pouco assustado, né? Aqui, fechamento com drywall, aí já começa a dar uma cara, né, de tá começando o acabamento. Aqui, ó, o fechamento, né? A gente tem as construções tradicionais, temos essas construções mais sustentáveis, mas de qualquer maneira, vai começando aí a dar o corpo, né? Aparecer você aí na casa, vamos dizer assim. Cada cômodo da sua casa, desde banheiro, cozinha, sacada, quartos, área externa, vai ter os seus desafios, as suas necessidades. Por isso que a gente vai falar aqui de ambiente por ambiente. Qual é o revestimento adequado para cada ambiente? Hoje a gente tem uma enorme variedade de itens de acabamento usado no design de interior. E cada um vai se encaixar perfeitamente para cada ambiente da sua casa. Então, é isso que eu vou te apresentar aqui. Eu vou estar te apresentando aqui justamente esses acabamentos, as possibilidades infinitas, que hoje nós já temos muitas possibilidades, para estar utilizando na sua casa. Aqui eu trouxe um ambiente já com um acabamento feito, né? Mas para exemplificar, para vocês sentirem, né, como é que fica diferente quando está na fase bruta e quando começa a dar o acabamento. Bom, nós vamos começar a falar sobre as salas, tá? Os revestimentos da sala. O que acontece? A sala de estar é um ambiente
que é tido como um cartão de visitas da casa. É o primeiro lugar, quando você chega em casa, quando é um amigo, um familiar seu, quando alguém chega, mesmo que seja você, né? É o primeiro ambiente que é visto. Então, é um cartão de visitas. Normalmente, a sala de estar, ela fala muito sobre o que você vai encontrar na casa toda, sobre como é que vai ser o seu estilo de decoração, se vai ser uma decoração mais rústica, mais moderna, contemporânea. Ela vai falar muito sobre você. E é importante, que igual a gente falou aqui, cada ambiente vai ter o seu desafio. Então, é preciso que a gente entenda o que pode ser usado ou não para cada ambiente, principalmente nos ambientes molhados, áreas externas, onde nós vamos chegar lá. Uma sala, por exemplo, como eu estou mostrando aqui a gente está vendo a utilização do porcelanato esmaltado com brilho, né? E as paredes são pintadas. Então, assim, na sala, a gente acaba tendo uma versatilidade maior, porque a gente não tem muita preocupação com área molhada, como a gente tem na cozinha, no banheiro, de escorregar. Então, a sala, os corredores, eles são ambientes que você pode ir mais pelo lado da estética do que pelo lado funcional. O porcelanato, ele é um excelente material. Ele tem uma ótima durabilidade, ele absorve muito pouco de água, então ele é um revestimento que eu indico. E aí você vai falar para mim assim, mas tem muitos tipos de porcelanato, né? A gente tem aí, na verdade, a gente tem duas linhas, que seria o porcelanato técnico e o esmaltado, que a gente já conversou aqui sobre isso. O esmaltado é esse que vocês estão vendo nessa imagem, ele leva uma camadinha de esmalte, vamos dizer assim, né? E aí ele fica com esse brilho. Fica muito bonito, para quem gosta de brilho, é um tipo de acabamento, de revestimento que chama muito atenção, mas há de se atentar que o porcelanato esmaltado com brilho, ele escorrega muito, então qualquer molhadinho, qualquer pingo que caia no chão se torna um risco. Então, ele não pode ser usado em áreas molhadas, mas numa sala como essa, por exemplo, você pode estar utilizando esse tipo de acabamento. Aqui, por exemplo, a gente já vai ter o porcelanato natural. O que é o porcelanato natural? Nesse caso aqui, o porcelanato natural, ele é aquele porcelanato que ele é levado no forno, né? E ele sai, do jeito que ele vem para ser utilizado. Então, ele não passa por nenhum polimento, por nenhum esmalte, então ele se torna um piso que ele escorrega menos do que o piso com brilho, o que a gente fala também o piso polido, que é passado um disco de diamante ali, que acaba tornando o piso mais escorregadio. Aí o porcelanato natural, ele é um excelente piso quando a gente fala em ambientes integrados. Quando você integra a sala com a cozinha, aí vem aquela questão, né? Eu queria, às vezes o ambiente é pequeno, você quer integrar a sala com a cozinha para ampliar, e aí o ideal, a gente já falou sobre isso também, que quando a gente quer uma amplitude, a gente usa o mesmo piso nos ambientes integrados. Então, se você quer ampliar visualmente, dar esse sentimento de amplitude, você vai usar na sala de estar, na sala de jantar, na cozinha, nos ambientes integrados, aí o mesmo piso. Porém, se você colocar um porcelanato como o anterior, que é com brilho, que é o esmaltado, na cozinha, lembra que eu falei que você vai escorregar? Então, o porcelanato natural, ele atende tanto a sala quanto a cozinha. Então, ele é uma excelente opção para pisos de ambientes integrados. Esse aí que vocês estão vendo é o porcelanato técnico natural. A gente tem o porcelanato esmaltado e o técnico natural. Aqui também é a utilização de um porcelanato técnico natural, né? Fica muito bonito. A gente vai ver que eu, assim, sempre falo que o porcelanato, ele é um
um revestimento único, né? Ele tem umas características próprias que, além de ser muito bonito e ter diversas variedades, né, de estampas, de estilo, você tem uma durabilidade, uma resistência excelente. Então, a gente pode estar utilizando aí para salas, corredores, sala de estar, jantar, a gente pode estar utilizando ele sem medo, tá? Eu indico muito porcelanato para esses ambientes. Aqui, tá vendo? Ó, você já começa a ter um outro tipo de porcelanato, que é o porcelanato que imita a madeira, né? Porcelanato amadeirado, que também é muito utilizado em salas. Aqui, nesse ambiente, como não está integrada a cozinha, é apenas sala de estar e sala de jantar, aqui foi utilizado o com brilho, tá vendo? Agora aqui a gente começa a ter um outro tipo de revestimento, tá? O que acontece? Deixa eu voltar aqui. A gente pode também estar revestindo a nossa sala, as salas, vamos dizer assim, sala de estar, de jantar, sala de lareira, corredores, a gente pode estar utilizando também a madeira, né? A gente tem aí os laminados de madeira, os pisos vinílicos, que também são excelentes produtos para estar se utilizando nas suas salas. Então, você fica aí com os porcelanatos e com os pisos vinílicos e laminados. O porcelanato, com certeza, ele tem uma durabilidade muito maior, ele é muito mais resistente. Agora, em questão de estética, a madeira tem o seu aconchego. Por isso que muita gente acaba que opta pelo porcelanato amadeirado, porque imita a madeira, então você sente, né? Tem aquele sentimento da madeira, do aquecimento que a madeira traz, a textura da madeira, mas é um porcelanato, é um piso frio. Claro que não vai ter aquele toque gostoso, quentinho da madeira, porque quando você pisa descalço na madeira, você vai sentir tanto a textura da madeira quanto o calor. É um material orgânico, então ele absorve o calor. Já o piso frio, porcelanato, ele não vai ter esse calor, ele já vai ser um piso frio mesmo. Então, o toque dele é mais frio. Então, ele vai levar em conta o seu bem-estar. Se você mora num lugar mais quente, mais frio, o estilo de vida que você leva. Agora, sem dúvida nenhuma, esteticamente falando, a madeira é muito bonita. Então, a gente tem aí também, aí tem muita gente até que pergunta assim, mas Mara, qual que eu ponho? O vinílico ou o laminado de madeira? Qual que é melhor para a sala? O que acontece? O laminado de madeira, ele imita muito bem a madeira, a textura, as estampas são maravilhosas, são materiais de excelente qualidade. Porém, ele é um pouco mais rígido, então quando cai alguma coisa pontiaguda nele, ele pode lascar. E também ele não pode com água. O piso laminado de madeira caiu, derramou um copo de suco, o pet fez xixi ali, tem que correr e limpar, porque ele não é resistente à água. O vinílico, ele é um pouco mais resistente à água. Então, se você tem, por exemplo, um pet em casa, se você tem crianças que derrubam aí, às vezes, algum líquido no chão, alguma coisa assim, o vinílico, ele acaba sendo mais indicado. E ele eu não sei se vocês já tiveram contato com o piso vinílico, ele parece emborrachado. E, de fato, o que acontece? Quando cai alguma coisa no chão, ele amortece por esse emborrachado que ele tem, né? Então, ele amortece ali e costuma não marcar tanto, não lasca assim como o laminado. Mas, sem dúvida, os dois pisos têm excelentes possibilidades de estampas, de revestimento ali para você estar escolhendo. Então, aí fica esclarecido aí um pouco do piso vinílico e do piso laminado. Vou voltar aqui para as imagens. Olha o aconchego, né? Que a madeira trouxe, por exemplo, dentro desse ambiente. Hoje, nós estamos vendo, né, muita essa utilização aí
do estilo mais moderno, mais minimalista, do menos é mais, essa questão aí de ambientes mais livres, né, dentro de casa. E aí, quando você tem um ambiente mais clean, mais neutro, aí você coloca a madeira, olha, sinta o aconchego que a madeira traz aqui. A madeira aqui, ela traz uma vida para o ambiente. E observa, e olha só, tenta observar, né, que a madeira aqui, ela foi utilizada também em ripas na parede. Então, é muito bacana, porque eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, mas a madeira ela pode ser usada tanto no piso quanto na parede. E a gente tem também os forros de madeira. Então, eu vou mostrar salas aqui para vocês, que vocês podem estar brincando aí. Você pode vir com um piso laminado no chão, por exemplo, laminado de madeira, e subir numa parede. Ou mesmo porcelanato, você pode vir com porcelanato, subir numa parede, você pode fazer uma composição, uma brincadeira como essa aí que vocês estão vendo, que está sendo muito utilizado hoje, essas ripas, né? Tem até painéis já ripados que eles vendem já prontos, até com possibilidades de embutir LED, é muito bacana. Então, você pode estar brincando com a madeira, não só no piso, quanto na parede, quanto no teto. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui. Olha aí que aconchego que a madeira traz para o ambiente. Aqui, gente, vocês já começam a ver a utilização, ó, do piso laminado. Ele está no chão e na parede, tá vendo? Olha como ele dá esse aconchego, esse calor nessa cara de casa, de humanização, né? E para aqueles que gostam de tá assim antenado, né, com a decoração, está sendo muito utilizado hoje o estilo industrial, o estilo mais urbano. Aí você vai encontrar pisos como esse aqui, ó, mais puxados para tons de cinza, que cai muito bem com essa pegada urbana, cai muito bem também numa decoração industrial. Então, para você ver aqui, tem pisos vinílicos e tem pisos laminados de madeira e temos também os porcelanatos, todos imitando esse cinza aí mais urbano. Muito bonito, né? Olha aí que delícia. Eu gosto muito da madeira e eu indico sempre para quem vai utilizar a madeira, para utilizar a madeira igual essa daí, um pouquinho mais clara, porque aí você fica com uma casa muito versátil. Quando você reveste a parede, o piso com uma madeira mais clarinha, ou mesmo porcelanato, você fica com um ambiente mais versátil. Você pode estar trocando com mais facilidade. A madeira, ela combina com tudo. O legal da madeira é isso, que você consegue combinar com qualquer cor, tá? De móvel, de estofado, aí para sua sala, de rack. Mas você tendo uma madeira clarinha, você pode brincar mais com as cores na decoração, os tons de estofado, almofada, você fica mais livre e também é mais versátil, porque aí você pode estar trocando de tempo em tempo essas estampas da almofada, o sofá, e aí tá variando as cores da sua sala, com mais facilidade, né? Chegamos na madeira, né, aqui, ó, na parede, né? Olha que detalhe bonito, né? Como a madeira, ela aquece mesmo. E ainda foi colocada uma luminária com um tom quente, amarelado. E olha o contraste, o sentimento que essa imagem aí está trazendo para você, ó. Tenta se sentir nesse ambiente, entrar nesse ambiente com esse revestimento aí, né? É muito bacana. O teto. Lembra que eu falei da madeira no teto? Aí a tela foi colocada estilo colmeia, né? Fica muito interessante, é muito bacana ó, essa jogada. E você observa que fica muito legal, ó. Aqui um chão que ele imita o cimento queimado, ele tá com porcelanato no chão, madeira na parede e no teto. Isso é uma coisa legal para eu falar para vocês, porque a gente está falando revestimentos aqui de maneira geral, piso, parede, teto. Então, você pode brincar com isso. Você pode, de repente, optar por um piso de porcelanato e
colocar na sua parede a madeira, o laminado ou o vinílico, fazer um forro de madeira, você vai ter esse aconchego dentro de casa. Olha, o que eu acabei de falar para vocês, ó, tá vendo? Nesse caso, é o porcelanato no piso, né? São ambientes integrados, lindo. E aí, você encontra aqui um pouco da madeira no teto e na parede. Olha o aconchego, olha o poder da madeira num ambiente desse. Fica um ambiente leve, sofisticado, porque a madeira ela tem esse toque do natural. A gente tem visto que a tendência para decoração que a gente está vivenciando agora em 2021 é essa tendência de trazer revestimentos que tenham o natural dentro deles. Então, a madeira, o próprio verde, né? As folhagens, as plantas dentro de casa. Mas a madeira é legal que ela traz essa textura, esse aconchego do natural. Te coloca dentro de casa, mas com um pouco mais de qualidade de vida, vamos dizer assim. Já que a gente viu aí na live que eu fiz o quanto que esses materiais naturais, como madeiras, plantas, fibras, sendo utilizado dentro de casa, age na mente da gente, provocando bem-estar. Então, vamos utilizar a madeira. Aqui você observa que foi utilizado também em parte do teto e na parede. E olha que jogada bacana, né? Que jogada interessante. Observem também, gente, que a gente está falando sobre revestimento, mas o quanto a iluminação é importante. Quando você utiliza de maneira adequada a luz, a iluminação, olha como ela valoriza o ambiente que você está revestindo. Então, aqui no caso, os spots no teto, eles estão jogando a luz nos ripados na parede e no teto. Aqui você observa que cria zonas, tá vendo? De luz e sombra. Então, é legal porque cria essas formas, esses desenhos na parede. Aqui é a mesma coisa, tem uma LED aqui, né, embutida aqui no gesso, fazendo desenho aqui no teto de madeira. Então, a iluminação, ela vai valorizar o seu revestimento. Mais um ambiente. Aí você sente, olhando para essa imagem, você consegue sentir aquela questão que o pessoal brinca muito, fala assim, quando eu uso madeira no teto, na parede, quando eu quero criar um ambiente assim, principalmente igual esse aí, uma sala de TV, que eu quero aquele aconchego, aquela coisa assim de cinema, né? Parece que você está dentro de uma caixinha de joia. É isso aí, ó, é esse ambiente criado aí. Aí retrata exatamente isso, né? Esse escurinho do cinema, esse aconchego aí, ó, a madeira no teto e na parede, como um todo. Observem bem isso. Agora, aqui você utiliza a madeira no teto, no forro de madeira e no piso, e cria um ambiente super aconchegante. Pela madeira ser um pouquinho mais clara, bem mais clara, né, do que a outra, então ela dá essa textura, mas ela já não fecha tanto quanto ali na salinha de TV. Na sala de TV, a gente pode estar utilizando uma madeira um pouco mais forte, o tom, para dar justamente esse aconchego, você parecer que está lá na caixinha de joia. Agora, quando você está em outros ambientes, né, que você quer participar, igual esse aí, que é uma sala de jantar, que dá para um jardim de inverno, né, muito bonita, essa sala de jantar, você precisa estar interagindo com as pessoas, precisa ser aconchegante, mas você precisa de estar mais atento, então, por isso essa iluminação em cima da mesa, onde as pessoas vão se sentar para jantar, para almoçar. Então, é muito interessante você observar que não é apenas o revestimento que você vai usar, mas a tonalidade do revestimento. O que você quer causar? Você quer causar um ambiente mais tranquilizante, mais frio? Você deixa tudo mais clarinho. Você quer um ambiente mais aconchegante, esse ambiente igual a salinha de TV lá, de caixinha de joia, então você vai usar uma madeira um pouco mais quente. É muito interessante. Estou falando a madeira, mas pode ser o porcelanato, o laminado de madeira, o vinílico, ok? Olha aí. Eu trouxe essas imagens que eu acho que a imagem fala muito. E na imagem você consegue sentir o que eu
estou querendo dizer para você. Então, por isso, eu coloco essas imagens, para que você consiga ter o sentimento daquilo que eu quero te mostrar. A gente fala que decoração, arquitetura em geral, ela é sentimento. Mas essas coisas qualquer pessoa pode estar fazendo, essa decoração, qualquer um, você pode estar decorando sua casa. É só atentar a esses detalhes, o tipo de revestimento, o tom que você vai utilizar, né, o ambiente que você quer criar. E você pode também estar utilizando, igual aqui, o tom de madeira intermediário, deixar as paredes clarinhas, jogar uma mesa de madeira, um tapete aqui de sisal na sala de estar. Então, você vai criar um ambiente bem aconchegante e leve. Aqui você vai ver um pouquinho da madeira, você vai ver que aqui foi utilizado, já é uma composição que tem mais a ver com o estilo contemporâneo, que é os tijolinhos, né, aparentes. E é importante dizer para vocês, peraí, deixa eu voltar aqui, essa próxima. É importante mostrar para vocês o seguinte, vocês não vão revestir todas as paredes. Você pode estar revestindo também, essa aí, por exemplo, esse revestimento foi feito, não é madeira, não é papel, não é piso vinílico, piso laminado, é um papel de parede. Então, vocês podem estar utilizando também papel de parede. O papel de parede é um grande aliado na decoração das suas salas. Você pode estar colocando papel de parede também, utilizando os dois, papel de parede e a madeira. Hoje a gente tem papel de parede que já vem com a cola, né? Ele já vem ele adesivo, e tem os papéis de parede que você tem que utilizar a cola para colocar. Então, assim, tem infinitas possibilidades de papéis de parede também. A gente vai encontrar muito hoje os papéis de parede 3D, eu vou mostrar um pouco deles aqui também. E nas outras paredes, que vão ficar branquinhas, que vão receber acabamento de pintura, o acabamento de pintura também é legal você se atentar de fazer uma pintura própria para o ambiente interno. Você vai utilizar aí a tinta acrílica lavável. Por quê? Porque a tinta acrílica lavável, ela é uma excelente opção para você pintar teto, parede. É uma tinta que eu aconselho a não usar com brilho, tá, gente? Sempre acetinado, sem brilho. Porque se tiver alguma imperfeição na sua parede, tudo que você coloca que tem brilho realça a imperfeição. Então, vai aparecer se tiver alguma bolha, alguma coisa, não tiver muito lisinha a massa ali da sua parede, vai realçar. Então, se você coloca o acetinado, não aparece muita imperfeição. Então, é legal você utilizar tinta acrílica, porque ela é resistente, lavável, você pode pegar um paninho molhado e limpar se acontecer de sujar a parede. Então, ela é muito bem-vinda para dentro da sua casa. E é legal que você compre a acetinada para não valorizar se tiver alguma imperfeição aí nas suas paredes ou teto. Então, essas são as indicações de revestimentos para a sala. Olha que delícia! Nada como madeira, vidro. Lindo, né, gente? Aí eu falei dos corredores, porque os corredores, normalmente, hoje até a gente nem vê muito corredor, as pessoas, elas optam por abrir um pouco mais esse corredor e transformar em um ambiente a mais da casa, porque na verdade o corredor ele ficou muito subutilizado, só para passagem. Então, hoje a gente faz muitas salinhas íntimas, substituindo os corredores. Mas quando a gente vai fazer corredor, a gente faz como esse aí, ó, corredores um pouco mais largos, que você pode estar utilizando também, como esse corredor aí, que foram colocados uns bancos que imitam baús, para você sentar e ficar olhando a paisagem do lado de fora, né? É um corredor todo cheio de janelas. Então, você dá uma utilidade. Tem também uns quadros na parede, então ele vai funcionar um pouco como galeria de arte. Então, é bacana você hoje trabalhar o corredor também, dar aquela continuidade, porque senão você cuida da sala e quando a pessoa sai da sala para ir para os outros ambientes da sua casa, isso vale tanto para o corredor ou para a sala íntima, né?
você dá o mesmo tratamento. Você vai tratar a sua casa desde a sala, o corredor, os quartos, a cozinha, o banheiro, a área de serviço, você vai dar o mesmo tratamento. Hoje a gente cuida até dos muros na fachada. Antigamente nem se falava nisso. Então, nós vamos até passar aqui pelos muros também. Mas é interessante que você tenha isso em mente, que quando eu for revestir as paredes, quando eu for decorar ali por dentro, né, usar os revestimentos, são os primeiros elementos decorativos, né, que vão decorar aí o seu ambiente, que vão dar a sua personalidade, a sua cara. É legal que você tenha em mente que você tem que trabalhar todos os ambientes. Não tem essa de que, lá na área de serviço eu não vou cuidar. Não, você vai dar o mesmo tratamento. A sua casa vai ter a mesma conversa que a gente fala, né? Então, aqui você vê um piso amadeirado, um teto rebaixado, um teto revestido com madeira. Olha aí, o poder da madeira. Olha que lindo esse corredor aí. Eu trouxe esses ambientes que eu quero mostrar para vocês que aqui você está no hall de entrada, tá, gente? Aí depois segue um corredor. Olha como esse hall de entrada, ele ficou simples, mas sofisticado, né? A madeira, ela dá essa sofisticação. E está se usando muito, parece biombos, né? Essas lâminas de madeira que imitam aí os brises que a gente tem visto aí sendo muito utilizados em fachadas, o brise solês. É como se fosse uma persiana, só que nesse caso aí é fixo, né? E são lâminas de madeira. São belíssimos e eles funcionam como divisória. Então, aí no caso, você é um hall de chegada e aí você tem a sala do outro lado. Então, ele meio que delimita o ambiente, mas não fica todo fechado, né? Ele é todo enripadinho, você tem a vista entre as ripas. Então, ele é um elemento decorativo maravilhoso e determina aí os espaços, né? Entre o hall e a sala de estar. Olha o que eu falei. Vocês conseguem sentir o poder que tem a madeira? Olha que ambiente gostoso. Aí foi colocado até um vaso com galho seco, né, para reforçar ainda mais essa coisa da natureza dentro de casa. É fantástico, né? Eu sou apaixonada pela madeira. Eu trouxe para mostrar para vocês que um outro elemento que está sendo muito utilizado para revestir parede, para compor com esses revestimentos, né, os laminados, papéis de parede, são os espelhos redondos. A gente teve uma fase aí dos espelhos retangulares e agora a gente está vivendo aí essa coisa do espelho redondo. Eu acho que tem a ver muito com essas questões que nós estamos vivendo hoje de querer as coisas um pouco mais orgânicas, um pouco mais próximas da natureza. Então, até as formas estão ficando mais orgânicas. A gente vê isso até na moda da decoração, na utilização dos espelhos. Então, está sendo muito utilizada essa brincadeira de espelhos redondos para compor o revestimento da sua parede. Aqui, olha que lindo. Madeira, gente, é um biombo, tá separando ambientes aí, mais ou menos, né? Porque ele não chega a fechar os ambientes, mas delimita de uma maneira muito bonita, um pouco orgânica, tá vendo? Que não é tão reto, né? Essa coisa do orgânico dentro de casa. E eu trouxe porque ele passa a ser um revestimento, né? Ele fecha, é como se fosse uma parede entre os ambientes. Está se usando muito essas paredes que são feitas parecendo esses biombos, que não fecham totalmente a visão, só delimitam mesmo o espaço, mas dessa maneira aí, né? Tendo visão de certa maneira. Então, passa a ser um revestimento também. Olha aí, as ripas estão em alta, viu, gente? Para quem quer ficar em alta aí na decoração da sua casa aí, pode estar usando esses ripados, ó. Estão sendo muito utilizados em salas, corredores, quartos, áreas gourmets. Aqui a gente vai achar também para estar revestindo a sala, a gente tem os porcelanatos, as porcelanosas, são todos revestimentos para a parede. A gente tem os porcelanatos de piso, mas as porcelanosas, elas só servem para a parede, tá? E tem esses desenhos aí, ó,
Esse, por exemplo, é um desenho 3D. E aí, quando você joga a iluminação, você realça o 3D. Então, é muito bacana. Você pode estar revestindo uma parede da sua sala, sala de estar, de jantar, de lareira, com um revestimento desse em 3D, tá? A gente tem ele de gesso, também pode ser feito de gesso, pode ser as porcelanoses, pode ser o porcelanato, a gente vai ter diversos materiais, até cimentícios mesmo, fazendo esse material 3D para a gente estar colocando e revestindo as nossas paredes. Dá toda uma textura. Tá vendo como a questão do natural está muito dentro de casa hoje? A tendência é essa mesmo, porque o 3D ele tem uma textura. Então, você traz mais acolhimento. Uma coisa lisa, limpa, assim, não acolhe tanto como uma coisa mais áspera, igual o 3D, assim, que tem altos e baixos, né? É mais orgânico, tem mais a ver com a natureza. E você vai ver esses elementos também, não só nesses materiais que eu falei, mas também no papel de parede, tá, gente? Tem papel de parede que você olhando assim, ó, você fala assim, isso é papel de parede ou é o revestimento 3D? E se você jogar uma luz bem feita e olhar de uma certa distância, parece até mesmo que é um gesso, um porcelanato, não dá nem para ver que é um papel de parede. Olha que lindo esse revestimento, maravilhoso, né? Você colocar aí, ó, atrás do sofá da sua sala, olha que painel maravilhoso em 3D. Tá vendo? Lindo, né? Tem diversas opções. Aqui, por exemplo, é um papel de parede. Ele imita esse material de 3D. Então, para quem aí não pode estar investindo muito, porque, na verdade, se você vai colocar um material como gesso ou porcelanato, você vai acabar gastando um pouco mais, porque você vai ter que comprar o material, vai ter que contratar um pedreiro para fazer. O papel de parede, normalmente, ele sai mais em conta. Você já compra o papel de parede, já vem com a mão de obra, a pessoa coloca, então sai um pouco mais em conta. Mas os dois são lindos. Tá vendo? Esse é outro papel de parede 3D, tá? Não é cheio de altos e baixos, na verdade, mas esse desenho que eles fazem com sombra, essa iluminação que se joga, ele fica imitando esses materiais 3D. Você pode estar utilizando, agora nós vamos falar um pouquinho, nós terminamos aqui de falar sobre as salas, os revestimentos. Se ficou alguma dúvida, vocês vão deixando aí, eu vou respondendo para vocês. Agora a gente vai passar para os quartos, né? Os quartos, que são aquele ambiente que tem que ter mais ainda a sua personalidade, porque quando a gente fala em sala você tem muito a ver com as pessoas de toda a casa. Então, se tem 4 pessoas morando na casa, a sala pertence às 4 pessoas. Né? As visitas que vão lá, os familiares, pertence a todo mundo. Então, é personalizada, mas ela respeita ali uma unificação ali de estilos que esses 4 elementos que moram dentro da casa querem, né? Tem que ter uma conversa ali. Agora, o quarto é muito mais pessoal. O quarto, se for um quarto de uma pessoa só, é mais fácil ainda. Se for de casal, vai haver uma conversa aí para chegar num acordo. Mas, de qualquer maneira, o quarto, tem que ser mais personalizado ainda. Tem que ser exatamente a sua cara. Então, assim, os revestimentos para o quarto, eles têm que ser muito bem pensados. Não vão ser muito diferentes do que nós conversamos aqui sobre as salas e os corredores. Nós vamos ter também esses materiais, os mesmos materiais, os porcelanatos, os pisos vinílicos, os pisos laminados de madeira. Nas paredes nós vamos ter, né, também podemos utilizar o piso laminado, vinílico, os materiais 3D aí, que a gente falou que tem de diversos materiais, né, o 3D pode ser de cimento, de gesso, de porcelanato, porcelanose, tem vários aí materiais que são feitos esses revestimentos 3D, tem também os papéis de parede para serem utilizados nas paredes. Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui, o quarto, quando você tem que pensar o seguinte, o quarto, ele tem que ser, de fato, mais acolhedor do que a sala.
no quesito aconchego. Quando você acorda pela manhã, você desce da sua cama ali, que você pisa no chão, pisar em uma madeira é muito diferente do que pisar no piso frio, seja ele o cerâmico ou o porcelanato. Então, você fala assim, Mário, eu posso usar o porcelanato no piso do meu quarto? Pode. Mas o meu aconselhamento é se você pode estar utilizando o piso laminado, ou vinílico, ou a madeira mesmo, no chão, é muito melhor, porque você vai ter esse toque mais quentinho, né? Então, a madeira é o que eu mais indico para os quartos. É muito gostoso você poder andar assim descalço na madeira, né? O sentimento é outro. Aí aqui eu trouxe algumas ideias para vocês aqui. Normalmente a gente utiliza muito papel de parede, esses revestimentos 3D, ou mesmo piso vinílico ou laminado de madeira, a gente usa muito para fazer também cabeceiras de cama. Hoje a gente vê muitas camas box, né? Então a gente utiliza muito esses materiais para estarmos fazendo aí as cabeceiras de cama. E o chão a madeira. Aqui, ó, eu trouxe para mostrar para vocês um com porcelanato. Como fica muito bonito e aconchegante também. Agora, o toque é mais frio. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, que eu esqueci de falar, o pessoal está me perguntando aqui sobre a questão porcelanato ou piso cerâmico. A grande diferença é que o porcelanato, ele tem uma resistência muito maior do que o piso cerâmico. Você pode observar que o porcelanato, a gente fala que é uma massa única. Então, o porcelanato, ele é muito mais resistente. E se for, então, natural, aquele que eu falei, porcelanato técnico natural, se ele lascar, como ele é uma massa única, você nem vai perceber muito que teve um acidente ali, alguma coisa pontiaguda caiu. A não ser se ele for um esmaltado, né, que aí tem o brilho, quando cai vai tirar o brilho. Mas se for o porcelanato técnico natural, não vai nem aparecer, ele tem, apesar de que ele tem uma resistência muito grande. Agora, o material cerâmico, qualquer coisa que cai ali, ele lascar, ele já aparece ali. Normalmente, vocês já viram que o piso cerâmico, ele é vermelho atrás? E aí, o que acontece? O porcelanato, ele é feito de porcelana. Já o material cerâmico, você viu aquele vermelho, tipo argila atrás. Esse material do piso cerâmico, ele absorve muito mais água do que o do porcelanato. Então, o piso porcelanato, ele é muito mais resistente, ele vai absorver muito menos água do que o piso cerâmico. Então, eu sempre indico para os meus clientes a comprarem o porcelanato. E tem mais uma coisa, o porcelanato, ele tem aqui, tá vendo? Os rejuntes entre um piso e outro, 1 milímetro. É muito pouco, fica igual um piso único, tá vendo? Você vê muito pouco essa divisão. Já no material cerâmico, esse rejunte ele chega a 5 milímetros, então marca muito. E além de sujar bem mais, porque entra muito mais terrinha, sujeirinha ali no meio do que no porcelanato. Então, por isso que eu estou falando muito aqui no porcelanato. Você pode usar o cerâmico, mas o porcelanato, que ele é retinho, retificado, então ele permite esse rejunte aí de 1 milímetro, é o mais indicado, tanto por estética quanto por funcionalidade. Olha, papel de parede na parede, o piso laminado, um pouquinho do verde, gente, para acabar de dar esse aconchego aí. Olha que lindo. Aqui a gente vê a utilização da madeira como tacão, tá vendo? Aqueles, né, que é muito utilizado, muito, é um material até que ele é meio retrô, né, que a gente via muito nas decorações mais antigas, assim. Ficou muito bonito esse papel de parede, tomando a parede inteira, o piso de madeira, e lembrando que na parede pintada, nas outras paredes do quarto, você também vai estar utilizando a tinta acrílica lavável, tá? Para interior aí. Criança. Criança é uma coisa que você tem que pensar muito, né? Porque criança é criança, vai arrastar no chão, vai brincar no chão. Claro que se você for uma pessoa que não, Mara, eu quero colocar porcelanato porque eu quero esquecer. O piso vinílico, ele dura muito, mas não dura igual porcelanato. Então, eu vou colocar porcelanato. Tudo bem, mas aí se é um quarto de criança,
se atente muito a estar utilizando bastante tapete para criança. Tem aqueles tapetes emborrachados próprios para criança. Então, onde a criança tem um espaço ali para brincar, coloca esse tapete emborrachado, porque o toque para a criança, principalmente, que se arrasta no chão do piso porcelanato para madeira é muito diferente, né? Madeira é muito mais saudável, vamos dizer assim, para uma criança que se arrasta no chão. Então, aqui, ó, se você observar, aqui é um piso de madeira, dá muito mais liberdade para um quarto de criança. Aqui, ó, um revestimento 3D, uma madeira no chão. E para você que é adulto e também quer usar o porcelanato, né, no chão do seu quarto, a dica vale para você também. Use uma passadeira do lado da cama, dos dois lados aí, para ao acordar você descer, tocar no tapete antes de pisar no piso frio. Coloque tapete, compense, você pode usar o porcelanato, mas aí compensa com os tapetes ao lado da cama, umas passadeiras, na peseira da cama, ok? Olha que delícia quando você usa um revestimento, né? Esse aqui imita pedra, traz muito mesmo a natureza para dentro de casa. Olha só que delícia. Deixa eu aumentar a imagem aqui. Isso é um papel de parede 3D. Você pode observar que a maioria das imagens que eu estou trazendo para vocês, a textura, esses papéis de parede, a textura que a gente está usando, um revestimento diferenciado, a gente está trazendo mais atrás da cama na cabeceira. É o que a gente mais utiliza, tá? Você pode usar em outra parede, mas aqui só para deixar mais antenado com o que está usando. Tá vendo, ó? Aqui a mesma madeira que está no chão, ela foi para a parede. Aqui até um piso vinílico. Então, é muito interessante, ó. Ainda fez um jogo de iluminação, deu um aconchego. Olha que lindo esse. Aqui, tá vendo? Também foi feita uma jogada, né? É o mesmo parede e piso, o mesmo piso de madeira aí, de laminado de madeira, mas foi usado em sentidos diferentes, criando um desenho. Então, dá um movimento no quarto, né? Fica mais, assim, dá um movimento mais gostoso, fica mais orgânico. Olha que bonito esse painel de madeira em 3D. Um painel de madeira 3D, duas luminárias para dar o toque. Não esqueçam de compor as suas paredes, os seus revestimentos com a iluminação. Olha aí que delícia. Com uma vista dessa ainda, né? Olha que vista. As ripas aí, ó. Vocês vão estar vendo aí essas ripinhas também nos quartos, muito utilizado nas cabeceiras, em algumas paredes do quarto. Agora a gente vai para os banheiros. Banheiro já é uma área que a gente tem que cuidar mais, né, gente? Eu já tenho uma preocupação maior com o banheiro, porque o banheiro, ele tem, vamos dizer assim, um excesso de água, né? Então, a gente tem que pensar muito no acabamento do banheiro. A área de banho e a pia, o ideal é que tenha revestimento cerâmico, porcelanato, granito, mármore, e tem que ser revestimento que é resistente à água. Por isso que eu falo que o porcelanato é um excelente material para estar se utilizando. O granito também, não é muito poroso. O mármore já é um pouco mais poroso. Então, se a gente for pensar em questão da umidade, aí o granito e o porcelanato, ele ganha aí para revestir o seu banheiro, principalmente as áreas molhadas, chuveiro e pia, tá? Mas o mármore também é muito utilizado. Aqui no caso, a gente está vendo aqui parede e piso aqui são de mármore e as paredes são porcelanato. É um banheiro bem contemporâneo. Aqui, o espelho redondo que eu falei para vocês, compõe um revestimento aí, né? Essa coisa mais orgânica, a banheira também um pouco mais orgânica. Então, fazendo um jogo aí, vamos dizer assim, um design bem contemporâneo, ok? Uma coisa também que vai chamar muita atenção no banheiro aí são os acessórios, ó. Né, esses acessórios metálicos que a gente vai estar observando aí.
torneira, suporte para toalha, registro, tudo isso são extremamente importantes, vai dar um toque especial aí no seu banheiro. Então, se atente a esses detalhes, ao espelho também, que lindo, né? Então, você tem que, no banheiro, você tem que pensar mais, você vai ter que pensar mais na qualidade, na funcionalidade, depois na estética das peças, né, de tudo. Então, vamos voltar aqui, vamos passar aqui algumas imagens. Aqui foi utilizado o porcelanato amadeirado. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu sou uma pessoa que, como arquiteta, e eu preocupo muito com a questão da segurança. Então, eu indico para os meus clientes e quero falar aqui hoje com vocês. Dentro do chuveiro, eu acho muito importante que vocês não utilizem em todo o banheiro, vocês esqueçam aqueles porcelanatos esmaltados. Não use material esmaltado, que leva o esmaltes em cima, nada de brilho no banheiro, mesmo que seja o porcelanato técnico, mas se for o porcelanato técnico polido, que ele já tem um brilhozinho, também não serve para banheiro. Banheiro, o ideal é que seja o porcelanato natural. Por quê? Você pode até utilizar o rústico, né, o antiderrapante, porém, suja muito, porque o antiderrapante ele tem muita textura ali, então ele acumula sujeira. Então, as pessoas preferem utilizar o porcelanato natural, que ele é lisinho, então ele não escorrega, como escorrega esse que tem brilho, ou polido, ou esmaltado com brilho, tá? Então, procura utilizar no banheiro porcelanato técnico natural. E existe uma coisa que as empresas, observando essa preocupação com a segurança, elas desenvolveram, que eu achei fantástico, achei uma ótima solução. Eles estão fazendo o piso técnico natural e o porcelanato técnico antiderrapante, do mesmo tom, igualzinho. Aí, o que acontece? Você pode estar utilizando esse antiderrapante só dentro do chuveiro, da área molhada. E na outra parte do banheiro, onde fica o lavatório, a bancada, o vaso sanitário, você está utilizando o natural. Então, isso é muito bacana, porque aí você evita mesmo acidentes dentro da sua área molhada, no seu banheiro. Então, fica aí a dica para vocês de revestimento de piso. Então, revestimento de piso, o indicado, você pode estar usando cerâmico, mas como eu falei, o porcelanato é o mais indicado, porque absorve menos água, o rejunte dele é 1 milímetro, então não vai ter muita sujeira, umidade. O que acontece? O cerâmico, ele tem aquele rejuntezinho maior, de 5 milímetros, então ele apodrece, que a umidade vai entrando ali no rejunte, vai ficando feio, vai ficando preto, né? Ele vai ficando mofado mesmo. Então, se você coloca porcelanato, vai sendo 1 milímetro o rejunte dele ali, né, a junta de dilatação que a gente fala, vai mofar muito menos, certo? Então, por isso, indicado para piso de banheiro, porcelanato técnico natural. E dentro do box, você pode estar pegando o mesmo tom, mesmo, igualzinho o do lado de fora, só que o técnico áspero ou antiderrapante. Isso aí é uma opção que você pode estar usando, né? E não só, você pode também usar um piso diferente dentro do box. Eu quero um antiderrapante dentro do box, mas um piso diferente. Aí vai a criatividade. Eu vou mostrar aqui algumas dessas opções. Tá vendo aqui, ó? Do lado de fora do banheiro é um piso, é um esmaltado sem brilho. E dentro do chuveiro já é um antiderrapante. E aqui foi utilizado até na parede e no piso, fazendo um detalhe dentro do banheiro. Aqui é a mesma coisa, ó, um antiderrapante e um porcelanato amadeirado aqui fora. Então, você vê que você pode tá também, só utilizar a criatividade. Deixa eu aumentar aqui, que agora que eu vi que tá menorzinha as imagens, para vocês visualizarem melhor. Olha que lindo. Esse já é um banheiro mais contemporâneo, com essa pegada mais urbana, industrial, aí metal preto no box, né, os adornos aí, os metais todos pretos,
o cimento queimado. Na verdade, o que está na parede, observa que na parede, que eu falei do piso, esqueci da parede, né? Mas a parede do seu banheiro, você pode ficar tranquilo. Na parede, você pode colocar o com brilho, tá vendo? Esse aí é com brilho. Você pode colocar o porcelanato esmaltado, com brilho, sem brilho, acetinado, do jeito que você quiser. Você pode botar o técnico natural polido, que também tem brilho. Aí você pode brincar, porque na parede não tem risco de você escorregar. Então, é só o chão mesmo que você tem essa preocupação. A parede você pode revestir do jeito que você quiser. E você pode me perguntar assim, Mara, eu tenho visto muito hoje em dia, as pessoas não estão revestindo todas as paredes do banheiro. Se o seu banheiro tiver uma boa iluminação não, perdão, uma boa ventilação, se você tiver uma janela, por exemplo, no box, bem em cima no teto, né? Porque a gente sabe que o ar quente ele é menos denso, então ele sobe. Então, quando você toma banho, o vapor sobe ali, né? E aí, o que acontece? O ar quente sobe, se ele tiver como sair, né, pela essa janela, no box ali, aí a tendência do seu banheiro é não mofar muito. Aí você pode revestir apenas as áreas molhadas do seu banheiro, dentro do box, onde vai ficar a banheira, ou onde fica a pia. As outras paredes você não precisa estar revestindo com porcelanato. Aí você pode estar utilizando a tinta acrílica lavável, pode ser utilizada aí dentro. Ou também a gente tem as texturas hidrorrepelentes, que também, né, como o próprio nome diz, repelem água. Então, você pode estar usando aí texturas, pinturas, não precisa necessariamente estar gastando com o porcelanato, ok? Mas atente-se a isso, o banheiro é um lugar úmido. Então, se você não tiver uma boa ventilação dentro do banheiro, é melhor que você não revista todas as paredes. Igual esse banheiro, ele é pequenininho, tá vendo? Aqui é interessante porque a janela está bem dentro do box. Isso é muito bom. Quando eu faço meus projetos, quando eu faço reforma, eu tento manter a janela dentro do box, porque aí é mais fácil desse ar quente ir embora, né? Fica mais pertinho ali a janela para estar saindo o vapor aqui de dentro do banheiro, tá perto do chuveiro. Então, aí, nesse caso de ser pequeno seu banheiro, ter uma janela pequena, ou não eu ter dificuldade de sair esse vapor, eu aconselho a revestir todas as paredes. Senão, você pode estar revestindo igual esse aqui, ó. Esse aqui foi revestido a parede aqui, né, as áreas molhadas aqui, onde está o chuveiro, a pia, o vaso sanitário. Essa parede aqui à esquerda, ela está sendo utilizada a tinta acrílica lavável, tá? Não foi revestida. Aqui foi revestido porque vai ter o contato da água do chuveiro. Então, não precisa revestir ele todo. Aqui está um bom exemplo disso. Aqui eu trouxe para dar ideia para vocês, para mostrar mais uma vez como está sendo realmente utilizado os espelhos mais redondos, né? Como está em alta esses espelhos, né? E só para mostrar uma tendência aí de decoração, já que o espelho acaba fazendo parte do revestimento da parede, ele dá um adorno, né? Aqui foi utilizado o porcelanato, que imita o cimento queimado. Esse porcelanato aqui em 3D preto, o piso é o mesmo da parede aqui, tá? Subiu na banheira o mesmo piso também, que é o porcelanato, esse que imita o cimento queimado, e a madeira para dar aconchego. Uma pegada bem urbana, um banheiro bem contemporâneo, né? Aqui já é um banheiro mais clássico, né? Quando você quer um banheiro mais clássico, você utiliza o granito, o mármore, que são materiais mais luxuosos, vamos dizer assim. Então, o banheiro, quando você quer um toque mais luxuoso, mais clássico, aí você abusa mais do granito, piso, parede, bancada, tudo de granito, de mármore. Tem que se atentar que o mármore é mais poroso do que o granito. Então, em questão de absorção, em questão de resistência, o granito ainda é melhor. A gente tem também as pias, as bancadas de porcelanato, a gente tem as pias esculpidas, né? Que você vem com granito e faz a ruba da sua pia também com
o granito. Então, a gente fala pia esculpida, que são lindas. Então, são banheiros mais clássicos, mais luxuosos. Aqui ainda foi utilizado um granito mais escuro. Então, como o banheiro era grande, deu esse toque de sofisticação, né? Então, mas isso aqui só se o banheiro for grande, tá, gente? Fica maravilhoso. Mas você tem que ter esse sentimento aí. Se o seu banheiro for mais estreito, como esse aqui, e aí você quiser esse estilo clássico, você pode estar colocando um mármore ou um granito mais clarinho, que é o caso desse aí. A gente vê sendo muito utilizado nos banheiros o mármore Carrara, o travertino, esses mármores que são mais clássicos, vamos dizer assim. Aqui é legal ter uma boa iluminação, né? E observa como que também, além de revestir parede, o chão, como os metais, né, gente? Aqui, ó, eu falei da questão dos metais, como são importantes também as luminárias, tudo uma composição. Agora eu vou falar um pouquinho dos lavabos, porque eles têm uma diferenciação aí do banheiro para o lavabo. O que que acontece? No lavabo, você não tem o chuveiro, então ele não é tão úmido quanto é o banheiro. Então, te possibilita a não utilizar muito revestimento. Você pode estar utilizando apenas revestimento na pia, que é a área molhada e atrás do vaso. Você não precisa estar utilizando nele todo. Aí é mais fácil você fazer essa brincadeira, né, de paredes revestidas e não revestidas num lavabo. Então, aqui você observa que essa parede aqui é até interessante, que é onde está a pia, né, o lavatório, foi utilizado um espelho de baixo até em cima. Aqui foi colocado o rodapé, porque a gente tem parede que é só pintada, tá vendo? É uma parede texturizada. E aí foi colocado o rodapé. E aí o espelho sai do rodapé até o teto. Então, aqui, na verdade, o espelho ele está funcionando também como proteção da área molhada. E sempre se atentando aí à iluminação que eu falo, né? Olha o revestimento 3D. Até tem muitos papéis de paredes que são vinílicos, tem muitos papéis de paredes indicados para lavabo, para cozinha. Então, se vocês quiserem utilizar papel de parede em lavabo, cozinha, vocês têm essa possibilidade hoje. É só procurar lá. Você pode colocar papel de parede próprio para lavabos e cozinha ou para áreas molhadas. Aí você vai encontrar lá o papel de parede vinílico, e você vai encontrar as variedades que tem. Olha que delícia, a madeira aconchegando. Eu sempre vou trazer madeira para vocês. E o restante aqui, gente, ó, é tudo. Aqui essa madeira é um porcelanato amadeirado, tá? É o porcelanato que tá revestindo a parede toda, porque é uma área molhada. Mas ele dá o aconchego da madeira visualmente. E as outras paredes são todas pintadas. Aqui foi usado um rodapé bem alto, é uma proposta bem moderna, assim, para fazer esse lavabo. O espelho também, né, avançado, com uma iluminação atrás, dá esse sentimento que o espelho está flutuando. Deixa eu voltar a imagem maior aqui, desculpa. Dá esse sentimento que está flutuando. Olha que lindo! Você pode também, não só estar revestindo a parede com o porcelanato, papel de parede, você pode estar utilizando uma pintura. Olha essa pintura como ficou bonita. A gente fala que é o verde profundo. Ele tem, assim, é uma profundidade mesmo, né? Esse sentimento de acolhimento. É muito gostoso o verde. E esse verde, em especial, ele ficou muito bonito com esse tom de madeira. E a gente vê aqui quadros que, na verdade, tem LEDs, né, de iluminação em volta deles, é só mesmo as molduras com vidro, é uma proposta bem interessante, bem moderna, o verdinho dentro do lavabo, para trazer um pouco do que está de fora, né, da natureza para dentro de casa. A pia aqui, no caso, é a pia que eu falei com vocês, é esculpida, aqui é mármore e foi esculpida, tá vendo? Fica muito bonito, sofisticado. Um lavabo lindo. E lembrando que a tinta é acrílica lavável. Um lavabo revestido somente na área molhada também. Olha esse revestimento como pedra e a madeira aí.
e LEDs embutidas fazendo desenhos na madeira. Lavabo, gente, é uma coisa muito gostosa, porque o lavabo, ele é utilizado mesmo mais por visitas, né? Uma coisa, não tem chuveiro, não é para você tomar banho, então é mais para você utilizar a visita que usa. Então as pessoas investem mesmo nos lavados. E tem muitas opções. Eu gosto de trazer aqui para vocês irem olhando. Eu amo trazer, igual eu falo sempre. Mas é muito gostoso, porque o lavabo você pode brincar. Olha esse lavabo, que delícia! Olha que composição da madeira. A gente tem madeira, a gente tem porcelanato no chão, a gente tem a tinta acrílica lavável e tem o espelho. Você tem um conjunto de coisas aqui dentro de um espaço tão pequeno, ainda tem o verdinho aqui. E olha que delícia, se você souber jogar esses revestimentos. Agora a gente chegou na cozinha. Bom, a cozinha, ela, já vou até deixar aqui para vocês. Passa um pouquinho pelo que eu expliquei do banheiro. A cozinha é um lugar que você passa com a panela para lá, com a verdura para cá, então pinga água no chão. Então, a gente considera área molhada. E aí, da mesma maneira que o banheiro, eu vou falar para vocês, utilize o piso, o porcelanato técnico natural. Nada de polido, nada de brilho, nada de esmaltado, porcelanato técnico natural. É o mais indicado. Você não vai colocar um antiderrapante na cozinha, porque ele tem aquelas entranhas, como eu falei ali, ele é rústico, vai agarrar gordura, vai agarrar sujeira, então você não vai utilizar um rústico na sua cozinha, mas o porcelanato técnico natural. Piso é essa dica que eu tenho para vocês, é essa opção. Parede é a mesma coisa do banheiro. Área molhada, onde está a pia ali, você reveste. As outras fica a seu critério. Aonde não for entrar o revestimento cerâmico, porcelanato aí, você entra, ou granito, né? Tem gente que põe o granito na cuba, na bancada da pia e sobe no frontão na parede. Você pode estar colocando ali, então, granito, o mármore, ao invés de colocar o porcelanato. Mas a área molhada é bom que fique revestida. Muita gente me pergunta assim, Mara, eu desço com o revestimento até o chão, atrás da pia, né? Atrás da pia ali, na parte inferior dos armários, eu desço com o revestimento? Olha, muita gente desce com o revestimento atrás, apesar de não aparecer, mas por proteção, porque se der algum vazamento, alguma coisa ali, para não estragar os armários. Não tem que colocar. Tem gente que até prefere não colocar, porque se der algum problema de vazamento, você não precisa quebrar o revestimento para estar arrumando. Então, assim, se você não quiser quebrar, deu um problema de vazamento, a pessoa vai ter que quebrar o revestimento para chegar até ali. Então, se você não colocar o revestimento, facilita na hora da manutenção. Mas também, se você colocar, não está errado. Você só vai ter uma proteção a mais na questão da água ali, de algum vazamento, não vai aparecer tão rápido. Mas aí fica a critério, não tem necessidade, ok? Então, essas dicas que eu quero deixar aí para a parede e para o piso. Vamos às imagens, né? As ideias. Olha, granito, sempre porcelanato natural, e aqui os revestimentos das paredes, tá vendo? Você pode utilizar vários revestimentos, até mesmo que os armários da madeira do chão ao teto. Aqui, desnecessário, basta uma pintura na parede, e aí você entra com o armário do teto ao chão, então você não precisa gastar revestimento quando você faz essa cozinha, que são armários de fora a fora, torre quente, a gente não usa atrás aqui, tá bom? Aqui a gente tá vendo a ilharga. O que é ilharga? É quando você vem, ó, com o granito, o mármore, o silestone, o que você estiver usando aqui na bancada e desce nas laterais. Então, isso aqui é uma ilharga, ela fica toda ali ou de porcelanato ou de granito, não só no tampo, mas ela desce aí nas laterais. Olha que linda, né? Simples, mas cheia de aconchego, né? A madeira dá todo um toque. Aqui que eu falei com vocês, aqui, ó, você vai ter uma ilharga também,
que é a ilha, só que a ilharga porque desceu as laterais aí com o mesmo mármore, e você vai ter que o frontão da pia é o mesmo mármore utilizado, que foi utilizado na bancada da pia, tá vendo? Subiu no frontão aqui. Bacana, né? Uma outra opção. Aqui foi utilizado um revestimento, não é granito, é um porcelanato, tá? Que foi utilizado. Muito bonito também. Não foi feito um roda-mão, mas sim, onde não tinha armário, ele revestiu. Ele imita pedra, tá, gente? Aqui eu trouxe essa cozinha, porque a tendência, né, de 2021 é os tons de cinza e amarelo. Então, eu trouxe uma cozinha cinza com amarelo, só para lembrar vocês aí da tendência das cores. Aqui, olha que lindo, né, com os ambientes integrados, e aí o mesmo piso, o porcelanato técnico natural, e aí as outras paredes aqui, ó, só pintura, não precisa estar com revestimento. Aqui o frontão da pia foi utilizado mesmo granito, que a pia, ó, veio granito, subiu, fechando até os armários. Então, não foi usado revestimento para cima. Você só tem aí de revestimento nas paredes essa parte do frontão. A cozinha é toda pintada com tinta acrílica lavável. Então, revestimento para cozinha, só área molhada, pode ser tanto de granito, porcelanato, que você escolheu, silestone, o chão, porcelanato técnico natural. Aqui foi usado, olha que interessante, aqui foi usado um papel de parede, você vê que tem um roda-mão do mesmo material da bancada, e aí foi utilizado um papel de parede em 3D. E aqui foi só nessa área da pia aqui que a gente vê um roda-mão maior, né, para poder proteger da água, e o restante da cozinha foi pintura, não teve revestimento. Aqui, todo de cimento, gente. Nessa, a gente fala, tá usando muito concreto, cimento queimado, nessas, tanto as ilhas, quanto as bancadas de banheiro, de cozinha, é bem moderno, é bem contemporâneo, você vai ver essas bancadas aí de cimento, de concreto. Aqui, ó, mais uma vez, o mesmo material que foi utilizado na ilharga aqui, ó, na bancada da pia e no frontão. Só isso, mais nada de revestimento. Todo o restante, pintura acrílica lavável. Granito, tá? Ó, você vê que até aqui você consegue ver os quadrinhos de pendurado e tudo, e o rodapé. Não tem revestimento na parede seca. De novo, você vê que é uma tendência mesmo, né? Não tá mais se revestindo a cozinha inteira. Aqui, de novo, a bancada de concreto, ó, de cimento queimado. Muito atual, essa pegada urbana contemporânea. Olha que linda que ela fica. Se bem feita, é maravilhosa. Aqui ela ficou muito bonita porque foi utilizado um porcelanato e que amadeirado, que imita madeira, mas nesse tom aqui mais acinzentado. Então ficou lindo com a bancada de cimento. Granito. Granito é sempre bem-vindo, né? Então, granito na ilha, na bancada, no chão. A parede aqui, molhada, onde fica a pia, foi utilizado os tijolinhos, esse revestimento cerâmico que imita tijolinho, né? Branquinho. E aqui papel de parede de cozinha. Então, você pode estar brincando aí com papel de parede também na cozinha. Tem, como eu disse, os papéis de parede vinílicos são próprios para cozinha. Agora, a gente vai fechar aqui falando das áreas externas. Que as áreas externas, elas também têm um porém aqui que eu quero deixar para vocês. Lembra que eu falei da questão do banheiro? Daquela questão da área molhada mesmo, do chuveiro e do lado de fora do banheiro. Aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter a área gourmet, que está coberta, e a gente vai ter a área descoberta. Essa área descoberta, em volta da piscina, nessa, nos pátios, nessa área externa, você vai estar utilizando o porcelanato áspero, o antiderrapante, porque é uma área perigosa, você pode escorregar. Mas dentro da área gourmet, se você utilizar, é legal você utilizar o mesmo material para ampliar. Se você for utilizar o mesmo material,
não coloca o antiderrapante, porque aí vai sujar muito, porque ele é áspero, ele vai grudar gordura, sujeira. Então, o que que você vai fazer? Você lembra que eu falei que os fabricantes hoje estão fabricando materiais com o mesmo tom, iguaizinhos? A diferença é que um é áspero, é para área exterior, descoberta, e o outro é usado em varandas, em áreas gourmets. É igual você ter a sala de estar e a varanda. A varanda pode até ser coberta, mas ela costuma, às vezes, chover um pouco lá dentro. Então, é legal a varanda estar usando um antiderrapante para você não escorregar. E dentro, na sala, você está utilizando ali o técnico natural, porcelanato técnico natural. E se você tiver portas de correr de vidro e fizer essa integração de varanda com sala, fica o mesmo piso, aparentemente, mas ele tem a mesma estampa. Olhando, você acha que é o mesmo, mas texturas diferentes. E fica muito bonito. Então, você pode estar utilizando essa mesma linha para áreas cobertas e descobertas para unir e ampliar, como área gourmet e a área externa, né, da área da piscina, a área externa da área gourmet, varandas e salas, chuveiro no dentro do banheiro, dentro do chuveiro, dentro do box, do lado de fora. Você pode estar procurando esse tipo de material. Ajuda muito. Aí, ó, mais um exemplo, tá vendo? É o mesmo material, porém tem texturas diferentes na área que é molhada e na área que não é molhada, tá? Olha que lindo. Você vê que, assim, a maioria que eu trouxe para vocês é realmente porcelanato. Você tem aí os pisos cerâmicos, que podem ser usados também. Porém, aquela questão, eles têm uma junta, né, a junta de dilatação, o rejunte ali vai ser mais largo, vai acumular mais sujeira, não são tão resistentes quanto o porcelanato. O porcelanato, ele absorve muito menos a água, então eu não estou falando para você, você pode usar o cerâmico, eu aconselho o porcelanato, tá? E a diferença de custo hoje, você tem porcelanatos aí com excelente custo-benefício, então vale muito a pena. Você vê que o porcelanato, ele é muito bom, porque ele é baixa porosidade, por isso que ele absorve pouco a água, entendeu? Olha que lindo, gente, né? Esses porcelanatos antiderrapante, ásperos para áreas externas. Aqui, exatamente, ó, foi utilizado o piso, o porcelanato, deixa eu abrir a imagem, porcelanato antiderrapante aqui fora, o áspero, e internamente, olha, foi utilizado o porcelanato, o mesmo porcelanato, só que não é o áspero, tá vendo? Então, ele fica com o mesmo sentimento que é o mesmo piso. É isso que eu tô falando, ó, e os fabricantes, vendo essa necessidade, investiram nisso. Muito legal, né? Olha aqui que delícia. E agora, para fechar mesmo, a gente está falando de área externa, a gente vai ver as fachadas. As fachadas, gente, a tendência hoje é estar revestindo as fachadas. Por quê? Quando você olha para uma fachada dessa assim, e ela está revestida, ela fica sempre bonita. Porque a pintura externa, quando você só pinta a casa, ela vai descascando, vai aparecendo marcas de chuva, de umidade, mofo. Então, quando você reveste a fachada, ela dura muito mais. Então, a tendência hoje é revestir fachadas, não só fachada, os muros também. Os muros fazem parte da fachada e também dentro de casa os muros vão fazer parte da área interna da sua casa ali, mesmo que esteja na área externa. Você vai ter vista dos muros de dentro de casa. Então, é uma coisa que antigamente as pessoas não ligavam muito, o muro sempre ficava para depois. Hoje não. Hoje a preocupação em manter a fachada bonita, a fachada sempre nova, vamos dizer assim, né, parecendo nova, revitalizada, e os muros sempre revestidos, bonitos, porque aí você tem essa relação. Hoje os vãos ampliaram muito, as pessoas utilizam muito janelas bem maiores, então tem vistas do muro. Então é legal você trabalhar não só dentro de casa, mas as fachadas e o muro para manter a sua casa sempre linda. Tá vendo? Usam muito pedras. E o que acontece? Uma coisa que é muito interessante também falar para vocês. Quando a gente faz uma casa, a gente quer fazer um jogo de volume, certo? Você quer dar
fazer uma jogada de volumes ali para ficar uma fachada interessante. E hoje a gente vê que as fachadas estão ficando mais retas, sem tantos adornos, e em contrapartida apareceram esses materiais com texturas diferentes. Então você faz esse jogo de volume com texturas. Então você às vezes tem igual uma fachada igual essa aí reta, mas aí você tem uma caixa na entrada aí, né, branquinha aí, em volta da porta de entrada, mas essa questão de ter aí o porcelanato na parede, na fachada principal, e o porcelanato madeirado. Lá no muro, você vai ver aqui, ó, no muro, deixa eu ampliar. Aqui no muro você vai ver as pedras, aqui você vai ver o porcelanato natural madeirado, e aqui essa caixa de alvenaria de branquinha. Então, com o jogo de texturas, de revestimentos, você faz a volumetria da sua fachada. Então, é muito interessante. Olha aí os muros. Quem não quer ter um muro de casa desse? Aproveitar o muro para fazer um jardim, não só revestir os muros para eles se manterem bonitos, mas iluminá-los também. Coloque iluminação, brinque com a iluminação, que a iluminação ela vai valorizar o seu revestimento do muro. E aí a gente vai ter, ó, os mesmos materiais, tá vendo? Porcelanatos, tem esse material 3D, que é muito utilizado também em muros, fachadas. Olha que lindo! Não tem mistério, gente. As áreas externas, fachadas e muros, você vai ter aí infinitos materiais, imitando pedra, cimento queimado, madeira. Você vai ter diversos tons de porcelanato, vai ter esses materiais 3D. E o piso é o que eu estou falando. Na área externa aí, onde você tem igual aqui, piscina, por exemplo. Lembre-se de utilizar o antiderrapante, né? Áreas abertas pedem piso antiderrapante, porque mesmo que não seja perto da piscina, se for fora da piscina, nem tiver piscina na sua casa, mas se chover, fica escorregadio. Então, a área externa é o áspero, o porcelanato áspero ou antiderrapante, ok? A gente tem, para a área de piscina, o porcelanato próprio, que ele é um porcelanato que não aquece e é áspero, é o atérmico. Então, a gente tem porcelanato próprio aí também para a área de decks em volta da piscina. Olha que lindo esse muro texturizado. Olha aí, gente. Olha a imagem para você ver como que realmente você consegue criar, né, essa diversidade de volumes aí com um revestimento. Fica um visual totalmente diferente, fica lindo, né? Você experimenta aí várias emoções, vamos dizer assim. Olha que lindo, né? Isso aqui é muito bonito, eles falam pedra, ferro, é muito bacana esse tipo de revestimento. Lembra muito também o aço cortem, é uma pegada mais industrial, tá vendo? E dá as texturas que a gente precisa aí, né? Para fachada. Causa uma volumetria muito bonita. Olha essa casa. Deixa eu ampliar. Observem, aí vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Imagina essa fachada toda pintadinha, toda branquinha. Que graça que teria. Agora, quando você coloca uma pedra e aí você faz uma jogada com essa textura, com o volume, aí você tem aqui, ó, a madeirinha, você tem pedra. Olha que diferença. A volumetria que dá num volume simples, uma fachada simples, mas acaba se tornando de muito bom gosto. Então, revistam suas fachadas. Um revestimento 3D de fachada, um muro com revestimento 3D. E para encerrar de verdade agora, é o último, é a garagem, né, gente? A gente esqueceu de falar da garagem, não podemos. A garagem hoje, que é muito utilizada também para colocar bicicleta, ferramentas, então a garagem ela pode muito bem receber revestimentos nas paredes aí. Você pode brincar com a garagem nas paredes. Agora, no piso, também eu vou deixar a dica para vocês. Muitas pessoas colocam antiderrapante, porque as garagens, às vezes entra água na garagem, o carro entra com
as rodas molhadas, então põe antiderrapante. Mas o que acontece? Se tiver algum probleminha de vazamento de óleo, ou se mesmo o seu carro passar, né, as rodas passarem numa sujeira ou num óleo mesmo, vai levar para dentro da sua garagem. E aí, vai acontecer que com o tempo, o seu porcelanato vai manchar. Então, o ideal para a garagem é o mesmo da cozinha, o porcelanato técnico natural. Ele vai aí evitar que manche e utilize sempre o porcelanato técnico natural, não utilize ele muito clarinho, você pode utilizar ele um tom médio, um pouco mais escuro, para não acontecer de manchar, fica, né, mais fácil de você manter. Garagem é isso. E não esqueça que você pode estar adornando, viu? Olha as garagens hoje como são lindas. Tá vendo? Nesse caso aqui, uma chuva de vento pode molhar o piso. Então, é legal que você coloque o porcelanato técnico natural para não escorregar. Essa garagem aqui com cobertura, que a gente falou também dos revestimentos de teto, você pode estar fazendo com laje, pode estar fazendo também com esses vidros térmicos e acústicos. Esses vidros são mais caros, porque eles são vidros que não deixam passar muito calor. Mas se você for colocar o teto da sua garagem de vidro, com pérgolas assim, de madeira ou metal, você tem que utilizar esse vidro no teto, que é um vidro térmico. Ele é um vidro bem mais caro, mas ele não vai deixar esquentar o seu carro. Aí, ó, porcelanato natural, verdinho. E aí, para encerrar, vou deixar vocês aí com essa imagem, incentivando vocês a decorarem a garagem, colocar quadros, uma iluminação bacana. Afinal de contas, a garagem também é linda e a gente tem que cuidar da casa inteira. Espero ter ajudado vocês. Podem deixar suas dúvidas aí nas perguntas, depois eu vou tentar responder todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês, mais um dia, né? E compartilha aí essa live para estar chegando em mais pessoas, para estar ajudando mais pessoas a escolher os seus acabamentos de maneira mais acertada. Deixa aí o que vocês querem, né? Que eu traga aqui para acrescentar de valor aí, de conhecimento na vida de vocês. Eu não sei muito, mas o que eu sei na minha área, eu quero dividir com vocês. Então, eu conto com vocês aqui. E um beijo e até a próxima live, ok?